Então aqui, nossa fantasia era ter transformado esse espaço aqui num primeiro espaço do teatro. Aqui foi o período que a gente teve mais visibilidade, mas foi o período mais triste do teatro, sabe? Porque a gente trabalhou mais de um ano nesse espaço aqui. Tava desse jeito quando a gente chegou. A gente trabalhou muito, a gente fez um cercado aqui em volta para fazer uma horta. A gente conseguiu fazer uma horta aqui. Todas aquelas árvores que a gente viu foram plantadas pelos coletivos que vinham visitar a gente. E depois de um tempo, por uma questão de política local, uma pessoa começou a fazer uma campanha para que a gente saísse daqui, dizendo que aqui não era para ter teatro. Nesse espaço, foi quando a gente começou a aprender sobre estrutura geodésica. A gente trouxe uma pessoa que é especialista, a Nena, é uma especialista sobre essas estruturas, que ela constrói essas estruturas para evento grande e tal. E ela deu uma oficina aqui, ela ensinou a gente e ela deixou com a gente, acho que por uns 2 anos, uma estrutura que tinha 8 metros, que a gente chegou a montar aqui do lado. E a gente fez oficinas aqui, a gente trouxe gente para aprender sobre isso. E foi uma experiência muito importante, porque foi quando a gente começou a criar alguma relação com as pessoas daqui. Só que essas pessoas, quando as coisas começaram a ficar ruins e começaram a fazer pressão para a gente sair desse espaço, essas pessoas ficaram com medo. E considerando o tamanho do terreno, considerando o lugar, a carência de equipamento público de cultura, era perfeito. Mas até hoje eu acho que foi por uma questão mesquinha mesmo, sabe? Porque a gente estava fazendo sucesso, talvez, não sei. A gente começou a aparecer demais. Isso era 2011. Isso daqui. Peraí. O momento que eu entrei no teatro foi mais ou menos em 2012, não lembro exatamente quando, mas acho que foi em torno de 2012. E foi logo quando a gente ocupou um espaço em Pirituba, na Rua Céu Azul. E lá a gente chegou a fazer uma horta, uma cerquinha lá. Fizemos uma horta nos pneus que tinha lá. A gente fez um grafite enorme na parede de frente, que não tinha, sei lá, 50 metros. Ficou bem da hora. E foi logo quando eu me mudei para São Paulo, né? Que eu não era daqui, então eu vim para cá e já entrei no Teatro Silva. Foi assim, um divisor de águas na minha vida. Comecei a trabalhar nas coisas do teatro, nos eventos e tal. Paralelo a isso, eu tinha entrado numa faculdade, fazia pedagogia. Só que aí as coisas começaram a engatar, né, no teatro e tal. E eu decidi sair da faculdade e ficar só trabalhando no teatro, né, estudando música meio que de forma autodidata para trabalhos específicos no Teatro Silva, né. Depois eu ficava assim, ó, no olho direito aqui, ó. Aqui onde tem essa quadra era para ser o teatro, onde a gente pretendia fazer uma construção, uma bioconstrução. Aqui era para ser o teatro. A nossa ideia é que aqui tem
rua principal que ela liga lá no ponto final da Vila Mirante. E aí rolava uma história de que o metrô viria até aqui. Então a gente poderia interligar um monte de coisa. E o fato de ser um lugar retirado da cidade dava a possibilidade para um monte de atividades que a gente podia fazer, juntando com outros grupos e tal. Acontece que mandaram fazer essa quadra justamente para que a gente não quisesse mais fazer o teatro aqui. E a quadra está aí. Como a gente pode ver, hoje é um domingo na periferia e parece que a quadra está vazia, né? Quando a gente entra no Teatro Silva, a gente percebe que quem faz teatro de verdade, ele não atua somente, né? Faz todo o resto que tem por trás da atuação, quer carregar material, quer, sei lá, montar a estrutura, machucar o dedo, sabe, fazer todo o processo acontecer, né? Todo o que envolve o espetáculo, né, que é o resultado final, mas tudo que vem antes é tão importante quanto, né? E eu tive certeza disso carregando as coisas na Kombi velha, vivia dando problema, mas isso não era problema para nós, né? Porque a gente aprendia a lidar com os problemas, né? Isso é um ponto muito importante do Teatro Silva também, porque as pessoas de fora viam aquilo como algo, sei lá, mano, o que isso tem a ver com teatro? Mas eu acho que tinha tudo a ver com teatro. Eu gostava muito da técnica, gostava muito de estar por trás, assim, das... Nossa! Gostava muito de estar por trás de figurino, de cenário, de pensar para além da atuação, assim. Então, acho que essa era a minha função preferida. Eu entrei no teatro porque eu vi que ia ser um grupo que ia me deixar ocupada, assim. Tipo, eu queria fazer algo para melhorar a autoestima e para, sei lá, ter novas possibilidades, assim, da vida mesmo, bem, no âmbito bem pessoal, assim. Quero ser celebridade. Ela quer ser celebridade. Eu quero brilhar. Passaram sala em sala divulgando teatro. Aí eu tinha um amigo, Guilherme, que falou assim: vamos fazer teatro? Aí eu falei assim: vamos. Era divertido. Pra mim, na época, com 13 anos, eu não tinha dimensão de nada do que eu tava fazendo, só tava fazendo. E foi assim que começou, foi assim que eu entrei, e isso foi em 2008, se eu não me engano, eu estava na 8ª série. Silva Jardim, na escola Silva Jardim, no Tucuruvi. E aí eu não sei quem chegou com o ensaio do Maquiavel. Eu nem sabia quem era Maquiavel, não fazia ideia de quem era Maquiavel. E aí começou, a gente estava lendo, discutindo aquilo, e aí foram surgindo ideias. Lembro que ficou pronto o roteiro. A gente sentava sempre nas mesas do pátio e ficava discutindo as falas, o que poderia colocar, o que poderia tirar. Em 2008 começou, né? Foi quando eu vi o pessoal lá aprendendo, né, tal, o Bal ensinando. E aí eu vi uma ideia muito divertida, assim, eu vou pintar isso aqui tudo de preto, só que era numa escola. Eu nunca vou esquecer daquele comentário. Foi
sonho meu. Cara, eu nunca vou esquecer disso. Todo mundo falando sonho meu e tal. Aí, dali eu ainda não era parte do grupo, ainda não era aluno ali. Aí 2 semanas eu já vejo as pinturas começando. Eu falei, caraca, já assim? Não era pra daqui a 3 meses nem nada, não, era pra agora. E era uma filosofia, né? Vamos fazer agora, vamos fazer, não vamos aprender, vamos fazer. Ah, mas como é que eu vou aprender? Fazendo, não tem como. É o jeito que sempre foi, né? É o jeito que me cativou, assim, pra fazer parte desse grupo mesmo. Em 2010, o teto da escola caiu. O teto da escola caiu e aí pegaram o espaço do teatro para fazer sala de aula. E aí a gente acabou ficando sem espaço. Eu conversei com a minha mãe e ela falou que tudo bem a gente usar o espaço do galpão para fazer ensaio, para acontecer o teatro, né? Essa é uma nova sede pra gente. O galpão era um espaço que tinha no terreno da minha família, que fica nos fundos. E aí era um galpão que antigamente era uma fábrica, alguma coisa assim. Tentaram fazer uma fábrica, só que não deu muito certo. E aí era um espaço que estava vazio. É muito importante para mim essa passagem, porque eu não me vejo hoje naquilo que eu faço, mesmo profissionalmente, mesmo que a minha vida tenha caminhado aí para outros lugares, eu não vejo essa Gabriela de hoje sem aquela Gabriela que se redescobriu lá em Minas, lá dentro de teatro, lá no palco. Guaranésia. Guaranésia, segundo a história de lá, significa pássaro da ilha. Aí o grupo era os índios da ilha, porque é a gente que comia os pássaros, né? O ano era 99, 1999, e eu morava lá em Guaranésia, eu estava morando lá, tinha ido há pouco tempo. E tinha um professor de teatro, uma pessoa que era paga pela prefeitura de lá, e essa pessoa foi demitida, enfim, saiu, não sei qual foi o caso, a pessoa foi embora. E tinham lá os alunos, era uma molecada que fazia aula de teatro, e vieram me pedir para dar aula de teatro. Eu achei meio absurdo, assim, eu fazia teatro há pouco tempo, eu tinha feito parte do TUSP, aquela coisa, e eu propus montar um grupo. Então vamos montar um grupo de teatro. E o grupo de teatro é o Índios da Ilha, a gente chamava de Idaí. E começou com esses alunos, e aí a gente não eram alunos, era um grupo, então a gente propunha peça de teatro como se fosse um teatro de grupo. Mas foram entrando alunos novos e eles me viam como um professor. E aí eu fui me acostumando com a ideia. Eu cheguei lá, um ator de teatro desempregado, músico, e saí de lá músico e professor de teatro. As aulas lá em Guaranésia, elas eram no Centro Cultural da cidade. O Centro Cultural, naquela época, era um prédio já bastante antigo, algumas precariedades, mas ele tinha tudo que tinha um teatro de verdade, um teatro como se fosse o equivalente ao TBC aqui de São Paulo. E o teatro lá tinha 432 lugares,
não tinha nenhuma atividade que acontecia, nada recorrente, não tinha uma ação efetiva assim, da cultura, não tinha nada disso. E a gente começou lá com o trabalho do grupo, até que um dia eu fui chamado pelo secretário de educação da cidade, e ele disse que eu não podia dar aula lá não. Que, como assim, você vai chegando lá e vai ensinando teatro? Eu falei, não estou dando aula, é um grupo que a gente está ensaiando lá. Ele falou, mas não pode, tem que pedir para o juiz. Aí eu fui lá, pedi para o juiz, a gente conseguiu um documento, uma autorização, e durou lá bastante tempo. Tinha uma espécie de... sei, as pessoas tinham vergonha de querer fazer teatro, parecia que teatro era uma coisa para quem tinha talento, alguma coisa. A cidade pensava muito dessa forma. Isso era muito nítido lá na época. E aí, conforme a gente montou uma peça, e aí a gente começou a circular nas escolas, e o pessoal das escolas via uma molecada, né, tinha criança, acho que a aluna mais nova tinha 5 anos e pouco, e o mais velho tinha 19. E a molecada via isso e falava, eu gosto disso aí, eu quero fazer também. E vinha conversar, muitas vezes perguntava para algum aluno, perguntava para mim, como é que eu faço fazer teatro? Eu falava, é só ir. E aí a gente foi descobrindo isso, era um teatro para todo mundo. Então a essência do Teatro Silva de hoje já estava surgindo naquela época, isso tem mais de 20 anos. Se tornou possível de ser um teatro para todo mundo assistir, justamente porque atingiu a grande massa em fazer. Você não foi lá selecionar pessoas, você deu oportunidade para todo mundo. Por isso que entrou gente que já tinha o jeito para coisa, que era uma característica própria, e pessoas que eram muito tímidas e que duvidavam do próprio potencial. Por quê? Só se tornou possível assistir porque se tornou possível fazer. O grupo, ele abriu a possibilidade para todos. Entendeu? Nós buscamos gente lá no bairro que ainda não estava nem asfaltado, na escola, e chegamos na escola com a apresentação. A criança falava, tio, como é que faz para fazer parte? Vem, você já está fazendo, pode vir, já vamos participar, já colocava no meio. Isso se tornou popular, isso se tornou possível. E isso é uma marca que os novos grupos foram obrigados a colocar, deixar participativo, porque já estava assim. Não é uma coisinha fechadinha. Quem pode, né? Ou quem pode pagar. Era para todo mundo. Se tornou possível que nós fomos até os locais de apresentação e de cada apresentação sair alguém. É incrível isso. Tio, eu quero, como que faz para participar? Não, você vem, tal dia, tal hora, já vamos começar agora. Isso tornou possível. Acho que o DNA das duas histórias é o mesmo, que é a gente poder ensinar teatro para quem quer fazer teatro, não para quem tem algum dom, alguma coisa assim. Guaxupé. A história começa assim, antes. A gente montou uma peça que chamava Pobre. E o Pobre é que contava a história das muitas pobrezas, né? Das pobrezas individuais, das pobrezas sociais. E era uma provocação muito grande, porque a gente tinha 22 alunos em cena. E organizar isso era um caos total, né? Era muito complicado, mas ao mesmo tempo o pessoal foi tomando pé da coisa. Assim. O pessoal foi começando a se ligar que aquilo era deles, que eles eram o teatro. E chegou a um ponto que a gente foi convidado a fazer, a gente fez uma temporada bem grande, mais de 50 apresentações em Guaranés, uma cidade de, na época, 20 mil moradores. E a gente apresentou para toda a rede pública de ensino da cidade. Então todas as escolas assistiram a peça. Chegou isso lá ao conhecimento do diretor do cinema de Guaxupé, e ele convidou a gente para fazer uma temporada. Então não era uma apresentação, a gente ia fazer algumas apresentações em um espaço de cinema que tinha um palco. E a gente teve que adaptar umas coisas e tal, mas acabou que rolou e a gente fez essa temporada. A gente tinha uma propaganda
que era filmada, imagina isso no começo de 2000, uma propaganda filmada que aparecia na tela do cinema para fazer o chamamento das pessoas, convidar as pessoas para assistir a peça e tal. E foi muito legal porque a gente conseguiu ônibus de uma pessoa de lá, que forneceu, uma pessoa de Guaranésia forneceu o ônibus, o outro pagava o combustível do ônibus, os empresários meio que patrocinavam a gente com isso, não tinha dinheiro, mas era uma logística muito complexa e eu acho que foram umas 4 semanas de 2 apresentações. Então, nunca falhou, a gente nunca deixou de apresentar, todo mundo compareceu. Eu acho que é uma amostra muito grande de como a gente consegue fazer coisas e como a gente consegue atingir alguns objetivos como a gente chega em lugares que a gente nem estava imaginando, né? Eu acho que assim, hoje é mais um sentimento de saudade, né? Porque é sensacional. As apresentações lá foram muito naturais, foram muito divertidas. Quando eu fecho os olhos assim, eu só consigo pensar na nossa última apresentação em Guaxupé, assim, foi muito bom. Me emociona um pouco, porque aí eu vou além, né? Vou lembrar de outras pessoas, outras coisas, enfim. Acho não. Foi o meu melhor trabalho. Foi com toda certeza o melhor trabalho. Foi o primeiro. A gente diz, o primeiro a gente nunca esquece. Fiz muita coisa depois, mas o que eu vivi ali, a sensação, nada parecido, nada. Já conquistei muita coisa, mas nada é parecido com a sensação que eu vivi na última apresentação lá em Guaxupé. Eu entrei no Teatro Silva em dezembro de 2012. E aí apareceu uma galera na sala, assim, e aí, gente, vamos fazer teatro? E aí eu meio que não queria ir, na verdade. Falei, não vou ir. E aí tinha uns amigos da minha sala que decidiram participar e me chamaram, eu falei, tá bom, vou tentar, né? E aí eu fui e gostei, fiquei lá durante algum tempo. Atuar, eu não sei se era a minha atividade preferida no teatro, não sei mesmo, assim. Mas eu gostava muito dos momentos que a gente chegava e tinha uma conversa para pensar sobre alguma coisa, de como seria a peça, ou até mesmo do ensaio, mas eu acho que, por exemplo, isso a gente não tem... Eu não tenho mais, né, na minha vida, de chegar e conversar. E eu acho que eram os momentos que propiciavam maior criatividade na gente, um maior estímulo de criatividade. Hoje eu não tenho isso mais. Era o ano de 2013. Eu assisti a peça do Teatro Silva, eu assisti Tirania. E eu lembro que na época eu tinha assistido meu primo no teatro e eu gostei daquilo, entendeu? Porque eu achei que era uma coisa que eu poderia fazer. Eu falei, esse negócio eu sei fazer. E como eu já tinha desistido dessas coisas de ser jogador de futebol, já tinha passado dessa fase. O teatro foi uma coisa que eu peguei assim e falei, nossa, mano, isso aqui é da hora, porque tem movimentação, corpo, coisa que eu gosto de fazer, de conversar com as pessoas, de, enfim, criar personagens, de trabalhar mesmo, sabe? Construir as coisas. Em 2015, o Teatro Silva estava no seu auge, assim, depois de ter passado 2 projetos no Vai e ter sido muito legal, a gente conseguiu fazer os negócios acontecerem muito bem. E aí a gente estava com uma expectativa super alta e a gente criou a Escola do Teatro.
que era basicamente os alunos, que era a gente, virava professor. Tinha gente que sabia balé, tinha gente que sabia canto, tinha gente que sabia música. Então a gente usou cada pessoa para dar aula uns para os outros. E aí, quando a gente tinha as aulas, todo mundo participava da aula de todo mundo. Não era algo obrigatório, mas era meio que consenso que todo mundo participava porque era legal, assim. A gente estava bem unido nessa época, todo mundo estava bem empolgado e feliz com o que estava acontecendo. E tinha um espaço legal, assim, pra gente usar na escola naquele momento. Um momento difícil eu acho que foi quando a gente descobriu que teria que sair do Marquete. Acho que foi um momento que eu fiquei... Caralho, a gente fez tanta coisa aqui e meio que a gente foi chutado, né? Eu imaginava que a gente ia passar muito tempo lá justamente porque a gente fez todo o trampo de limpar, de pintar, de pendurar coisas, né? A gente fez toda essa estrutura de cabide, de várias coisas, né? Até um palquinho a gente tentou fazer uma época, mas, né, infelizmente, não virou. Nossa, construir a carretinha. Muita coisa que eu construí aqui na oficina, no Teatro Silva, eu fiz, depois que eu fui entender quanta coisa que eu tinha feito, né? Tanto de ajudar a construir a carretinha, enfim, de pedalar, levar os instrumentos até a Paulista, tocar, depois voltar. Já sabia tocar, sempre soube tocar percussão, mas no Teatro Silva eu podia aprender de uma forma diferente, assim, né? Porque eu pude experimentar, sabe? A gente tocava coco, então eu nunca tinha tocado coco. Então a gente começou a experimentar alguns instrumentos que eu já conhecia, mas não tocava esse tipo de música, né? Músicas que eu acabei conhecendo aqui, que eu levei pra minha vida também. Oi, Tião, fui, comprei, pagado, paguei, me diz quando eu vou, oi, Tião, fui, comprei, pagado, paguei, me diz quando eu vou, Nessa época, 2016, 2017, a gente fez muitas apresentações de música na Paulista, né? A gente ia de bicicleta, aqui da Casa Verde até a Paulista, no domingo, né, na Paulista Aberta. E foi um bagulho que eu nunca tinha imaginado que eu ia fazer, né? Eu já gostava de bike, mas fazer uma carreta de bicicleta pra gente carregar os equipamentos de som, os instrumentos, foi uma coisa muito da hora.
Eu acho, foi uma aventura gigantesca, né? Construir uma carretinha, levar uns instrumentos dentro da carretinha, fazer uma puta viagem de bike, tocar, receber um cachê, um chapéu, enfim. E depois voltar ainda pra horta, né? Com as coisas todas. Mano, foi incrível, foi muito rápido. Achei que as coisas passaram muito rápido, achei que fiz muita coisa em pouco tempo, sabe? Sem perceber, assim, a gente acaba não percebendo quanta coisa que a gente faz, quanta coisa que a gente pode fazer também. Coisas que me deixam alegre. Tá em cena, me deixa alegre. E tá em cena é tudo, preparar a carretinha, é chegar lá, bater a roda da carretinha no poste, quebrar, e ainda tem uma viagem pra voltar, sabe? Mas isso já pra mim já assim, já tá valendo, já valeu a pena, sabe? Não lembro o que aconteceu, a gente não pôde fazer o nosso repertório de coco na Paulista. Daí a gente teve a brilhante ideia de 2017 fazer uma live aqui nesse espaço aqui na oficina. E nem lembro quantas pessoas assistiram, eu lembro que tinha uma galera assistindo que mandou mensagem, inclusive. Enfim, muito louco, né? A gente nem sabia o que tava fazendo ali, né? Digo no sentido de a reverberação que isso ia dar depois, né? Um vídeo no YouTube, uma live, né? A gente tocando coco, conversando com as pessoas que entravam, enfim. É isso, bem 2021, né? A gente tava. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo olhos nus, com vestidos de luneta, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O trigo de mistério do stop, eu passo conhecendo o reino que fica em cada um. Porque sigo no meu caminho, o ato fez que assistiu. Abraão paredão, não esqueça que independente disso, eu não falo de um malandro, de um moleque do Brasil. Verso e dor, esmola. E eu lembrei de uma coisa também. A gente fez uma caixa. Pra fazer um espetáculo. A gente tava montando uma peça. Aí a gente montou uma caixa de madeira. Que tinha uns buracos assim. Pro público poder olhar dentro, né? E daí era eu e Fernando atuando. O Bal tava dirigindo a gente, junto com a Tami ali fazendo a direção geral das coisas. A gente não prosseguiu com a caixa. Mas a gente construiu uma caixa, nem lembro o tamanho dela, mas enfim, é muito grande. Não lembro o tamanho da caixa. Mas era uma caixona assim, cabia, sei lá, umas 20 pessoas dentro. E daí a gente construiu essa caixa, a gente ensaiou inclusive um pedaço dessa peça dentro de uma carreta que tinha aqui, a carreta do Donda, né? Donda, um amigo do Teatro Silva, enfim, do circo, né? Aí tinha essa carreta, a gente ensaiava dentro dessa carreta, um frigorífico inclusive. O que a gente tá fazendo aqui? O que a gente tá fazendo aqui? Ele não gosta de pergunta. 2018. A gente tinha vindo de 2017, teve os saraus, a gente fez bastante coisa, a gente tocou na rua, a gente andou com as bicicletas. Aí começou 2018, a gente tinha mandado projeto para edital, os projetos foram ficando de suplente e eu fui ficando desanimado. A gente mandou 3 projetos, acho, 2 ficaram em suplente, uma coisa assim. E aí eu tava meio desanimado, mas aí o pessoal do Mocupija me convidou para dar aula lá no espaço deles em Pirituba.
E o Mucupi já é um movimento de cultura de Pirituba. A gente lá do teatro ajudou a criar o movimento logo no começo. A gente fazia umas reuniões, a gente participou de bastante coisa. Como era um pessoal muito próximo, eles convidaram e aí eu fiquei 18 e 19 dando aula lá no espaço. Cheguei a dar aula para bastante gente. A gente chegou a trabalhar com, acho que foram 3 turmas e tinha aulas à tarde e à noite. A minha relação com o Teatro Silva aconteceu de uma forma um tanto quanto inesperada. E eu acho isso muito interessante contar, pois foi um processo de transição da minha vida particular com a minha carreira, com questões que eu estava vivenciando. Então eu tinha acabado de me mudar para uma região nova em Pirituba, perto da biblioteca municipal. Estava conhecendo o bairro quando me deparei com uma placa: "Venha estudar teatro com a gente". Entrei para conhecer o espaço, a biblioteca, e me deparei com uma inscrição com teatro. Eu já era ator profissional, eu estudei no Macunaíma, no Newton Travesso, fiz algumas peças, enfim. E decidi me experimentar, porque eu acho que a gente sempre tem processos para desenvolver, para aprender, e ainda mais num grupo. Eu nunca pertenci a um grupo. Então essa possibilidade de, a poucas quadras da minha casa, poder de repente conhecer pessoas e pertencer a um grupo me motivou bastante. Ali eu conheci o Bal e todo o trabalho Teatro Silva, a princípio com muitas conversas, experimentos, e foi algo que me conectou muito desde desse primeiro bate-papo que a gente teve, de saber como que é o Teatro Silva, de como ele se conecta com a comunidade, especialmente em Pirituba, mas não só de Pirituba, com toda a comunidade periférica, num processo transformador, alinhado também a meio ambiente e a outras questões. Então isso teve uma conexão muito próxima a mim. A gente começou a trabalhar uma peça, né, junto com eles, Tirania, uma peça autoral do Teatro Silva. A partir daí, como ator, eu comecei a desenvolver junto com uma galera toda que estava pertencendo ao grupo naquele momento. E foi um processo muito gostoso de desenvolvimento, né? Então é sair da zona pré-concebida dentro da caixinha do que é teatro, de como você fazer teatro, e pensar fora da estrutura que eu já era desenvolvido, que eu já havia aprendido, né? Porque é um mix de pessoas, de pluralidade, de idades que pertencem e fazem construir o Teatro Silva. Então é uma oportunidade de você dar e receber. E acho que a partir daí que começou a ficar muito plural, muito a frase no meu cérebro, em tudo, de ninguém sabe tanto que não pode aprender e nem tão pouco que não pode te ensinar. Então eu acho que esse fluxo de experiências possibilitou para que eu chegasse aqui. E aí, 2019, a galera do Teatro Silva começou a botar pilha para a gente mandar o projeto para o Fomento à Periferia. Eu estava desanimado, não queria mandar, mas aí a Tami juntou a galera e começaram a montar um projeto, começaram a discutir as possibilidades, e aí a gente fez o projeto, aí passou. E o projeto era ter aulas de linguagens artísticas em escolas públicas lá da região de Pirituba. E eram 4 escolas, tinham 8 turmas, iam ter 8 turmas, ia ser tudo presencial, estava tudo certo, a gente já estava começando. Aí eu dei uma aula presencial na escola, em março, no começo de março, e aí veio a pandemia, e aí foi tipo muito um balde de água fria, assim, porque tinha sido uma aula muito legal, uma experiência muito doida, assim, de todo mundo ficar empolgado e querer participar,
Só que era muita incerteza, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, como que ia ficar o projeto. E aí a gente teve que congelar por um tempo, assim. A pandemia atrapalhou, né? O nosso processo que a gente estava desenvolvendo, estava tudo planejado, as escolas, as parcerias já estavam consolidadas, cada professor já estava com o seu planejamento de aula montado para trabalhar no decorrer do ano todo com as turmas. Então a gente não podia deixar esse projeto parar. A gente teve que se reinventar, inventar uma nova fórmula de fazer teatro, um teatro online. E aí com tudo isso também as incertezas, como é que é fazer um teatro através da internet, de reuniões no Meet? É possível fazer uma peça online? Não é possível? Isso é teatro, não é teatro? E a princípio era uma coisa meio, nossa, mas fazer teatro online, né? Uma coisa que eu não achava que, não que eu achava que não ia funcionar, mas que não achava muito legal, assim, a ideia. Mas a gente divulgou lá, fez a divulgação, teve um monte de gente inscrita. Eu comecei a dar aula lá online para um monte de gente mais velha, assim, e a maioria das vezes as aulas do teatro tinha adolescente, então era um pessoal totalmente diferente para mim. Mas foi muito doido porque é um pessoal que queria muito participar e que se uniu muito, assim, entrou de cabeça no projeto. E a gente ensaiou e refez uma versão de Belfagor que a gente já tinha feito antes, só que online. E foi muito doido ver isso acontecendo e pensar, caramba, a gente criou isso. Vamos, sobrinho querido do rei. Você já teve sua chance, agora é tarde. De volta ao normal, Honesta e João Mateus comemoram sua vitória, mas se descuidam. Eita, agora é nóis! Eu acho que a gente não tem eu não tenho muita dimensão do quanto eu afetei, assim, os alunos, sabe? Porque tem coisas que eles vão falando que feedbacks que eles dão que você vai percebendo, assim, depois e fica surpreso com as coisas que você fez na vida da pessoa, né? Isso é muito incrível. Às vezes você tá ali resolvendo uma coisa de cena, né? Mas aí você entra mesmo na vida da pessoa, né? Porque você tá vendo ela, você tá percebendo ela, enfim. Aí você acaba resolvendo, não resolvendo, mas você acaba dando suporte, assim, dando visões, possibilidades pra pessoa e que elas levam, assim, pra vida, sabe? Eu acho isso muito, muito interessante, me emociona muito. E pra mim é o que mais faz sentido em fazer tudo isso. Mais do que a própria apresentação, sabe? O processo, como a pessoa saiu desse processo, como ela entrou, como ela saiu. De tanto se amigar com a morte, você ganhou a eternidade da comadre. É verdade? O povo fala muito. A primeira turma a gente procurou então trazer toda essa aflição que a gente estava vivenciando na pandemia, que a gente ouviu com tantas perdas, e a gente construiu uma peça voltada dentro dessa atmosfera próxima a uma esfera de teatro documental. Pessoal, boa noite, vamos lá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Chico, e eu vou coordenar o nosso encontro de hoje, junto com meu parceiro Edu, que vai me auxiliar também. Vejo aqui que temos muitos rostos novos, então eu proponho que a gente faça uma reunião de boas-vindas e acolhimento. Eu escolhi dar entrevista nesse lugar aqui, que é onde eu passei praticamente os 2 últimos anos dando aula. Para mim foi uma experiência muito nova, assim, inédita. Teatro pela internet eu achava uma coisa impossível, eu achava que era alguma outra coisa, mas não era teatro. Só que aí a gente começou a fazer, e aí eu fui aprendendo sobre como que se usa o Meet e como que a gente monta a peça. E acabou rolando. Nossa, quanta gente. Quando eu cheguei aqui não tinha ninguém. E aí a gente chega na segunda etapa,
etapa final aí do Teatro Silva, desse projeto, e infelizmente acabando muito triste, mas faz parte, né? Então a gente conseguiu trazer muito mais gente para essa segunda parte do Teatro Silva, creio eu, pela divulgação que a gente teve na primeira mostra. Então a gente conseguiu ampliar mais aí o interesse da galera jovem para vir participar do teatro, fazer teatro e entender que sim, é possível fazer teatro também através da internet. E bacana porque isso a gente leva a imagem na periferia de São Paulo, a imagem da cidade de São Paulo para outros lugares do Brasil, porque a gente teve muita busca e interesse de lugares do Brasil querendo assistir a peça, querendo pertencer à mostra, se inscrevendo para assistir a transmissão gratuita e online. Então isso é muito legal, sabendo o quanto a gente pode levar a imagem da periferia de São Paulo para todo o Brasil. Ó, eu depois dessa aí, eu nem sei que dia é hoje. Que dia que é hoje? Hoje é ontem? Ai, Bárbara. Ai. E nem a Clara sabe que é a Clara. É porque não aconteceu, né? Eu sei que é muito legal, tem sido muito legal nesses 13 anos fazer isso que a gente está fazendo. E principalmente, a gente fez umas entrevistas no documentário e muita gente falou de propósito. Eu acho que é isso, sabe? O teatro dá um propósito. E é um bom propósito, eu acho. O que eu queria deixar muito claro assim foi a importância do teatro para minha vida, né? Que me formou e ainda está me formando, né? A pessoa que eu estou sendo, né, hoje. E só queria deixar claro isso, que é meio clichê, né? Provavelmente todo mundo falou isso, mas se todo mundo falou é porque é real, né? Então eu quero deixar claro que eu só sou o que eu sou hoje, só estou sendo o que eu estou sendo hoje graças ao teatro. Por que o teatro é importante para a sua vida? Porque eu não tenho nada para fazer e aí eu ocupo com o teatro. Mas se tiver qualquer coisa um pouquinho melhor, eu já desencano. Dou uma desculpa qualquer e saio fora. De graça mesmo. Diferentes idades e faixas etárias e sexualidade que cada um tem.
Nossa, faz uma falsidade assim. Fala assim, sabe o que eu lembrei? Tá bom. Vai. Tá? Tá. Meu nome é Pamela Silva de Almeida e eu autorizo o... Mas o Baal acabou Comendo marmitão na rua. Parte do teatro. Então, na minha vida. E o bem passar. Ah, hoje eu comi frango com batata frita e frango frito, porque eu sou saudável. Também fiz uma construção ao inverso, né? A gente tem... A gente fez... Você contou a cena com seu amigo? Tá lá. Oi. Eu não sou mais um rostinho bonito na TV. Acho que é isso. É isso, sabe? O teatro dá um propósito. E é um bom propósito, eu acho. Dá like.